Pouso Alegre, 22 de agosto de 2022, segunda-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 18 graus. No sul de Minas, o sol aparece à tarde e nós iniciamos a edição 187 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Homem mata companheira e depois se suicida. Câmara de Vereadores de Pouso Alegre omite em abrir CPI contra Rafael Simões. Saiba o tempo que os presidenciáveis terão dentro da programação eleitoral. Rua Bom Jesus será interditada à noite a partir de hoje. Policial mata homem com bala de borracha. O quinto caso da varíola do macaco no sul de Minas foi confirmado em Andradas. Este é o segundo caso registrado naquele município. A contaminação ocorreu depois de um homem ter contato com outro infectado na cidade. O quadro do paciente é estável. 5 casos foram confirmados no sul de Minas. Andradas e Pouso Alegre têm 2 casos e Poços de Caldas tem 1 caso da varíola do macaco. No quilômetro 907,9 da rodovia Fernão Dias, uma carreta tombou em Cambuí e pegou fogo. A carga da carreta foi saqueada. Apesar do fogo, as pessoas colocaram a vida em risco para saquear a carga de pão que estava no veículo. O acidente aconteceu no sábado. Em Campanha, um homem matou sua companheira e a companheira tinha 30 anos de idade com um tiro na cabeça. A vítima, Lidiane Marcelino, foi morta no bairro Chácara do Chá ontem. Depois de matá-la, José dos Reis Paixão se matou com um tiro na cabeça. Lidiane deixa 2 filhos de outro relacionamento. Terá início no dia 26 e irá até o dia 29 de setembro a propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a proposta de distribuição do tempo do horário eleitoral. Lula terá 3 minutos e 39 segundos. Bolsonaro, 2 minutos e 38 segundos. Simone Tebet, 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronic, 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes, 52 segundos. Roberto Jefferson, 25 segundos. Felipe Dávila, 22 segundos. Emael, Léo Péricles, Vera Lúcia, Sofia Manzano não atingiram os requisitos mínimos, por isso não terão acesso ao horário eleitoral. Em Piranguinho, o Corpo de Bombeiros de Itajubá teve que combater um incêndio que ocorreu próximo ao bairro Santa Efigênia. O trabalho durou 2 horas e o fogo consumiu 3 hectares de vegetação. Preso ontem em Poços de Caldas, um foragido da justiça. Ele foi preso quando tentou fugir da polícia militar e só parou quando a PM disparou um tiro. E ele se rendeu. Ele estava num carro que abandonou depois de bater a traseira do veículo numa residência. Na fuga a pé, o foragido tentou se embrenhar numa mata. Em Três Corações aconteceu ontem a corrida Duque de Caxias, com percurso de 10 quilômetros. A campeã da prova foi Tatiele de Carvalho, de Poços de Caldas. Morto com um tiro de bala de borracha pela polícia militar ontem, Júlio César Roberto, depois de ameaçar a esposa, familiares e policiais. O fato ocorreu na rua Francisco Ferreira Costa, no centro de Bandeira do Sul. Júlio César se desentendeu com familiares e com o facão passou a ameaçar a esposa. A PM compareceu ao local, sendo que o homem foi para cima dos policiais, que foi atingido pela bala de borracha a curta distância. Ele faleceu no local e o sepultamento será hoje. Preso em Jacutinga, um homem que tinha prisão preventiva expedida em Itapira, estado de São Paulo. O homem foi preso pela polícia militar durante o Rock no Lago. A PM realizava o policiamento preventivo quando localizou o cidadão. Em Ouro Fino, Maria Cristina Souza Lima, faxineira, que foi a júri popular, acusada de ter matado o companheiro Omar Pereira Ramos, colocando fogo na vítima, que teve queimaduras de 3º e 4º graus, foi absolvida pelo júri. O julgamento ocorreu no Fórum de Ouro Fino. O crime ocorreu em 2018. Maria Cristina foi inocentada, pois o processo não apontou que teria sido ela a colocar fogo no corpo do companheiro.
Em Bueno Brandão, um casal foi preso depois de uma denúncia. A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão da comarca de Borda da Mata. Os policiais foram até o bar e na casa da mãe da proprietária do estabelecimento comercial e apreenderam a réplica de arma de fogo, 368 pinos de cocaína, 12 tabletes de maconha, 51 pedras de crack e R$ 700 em dinheiro. Foram presos o casal dono do bar em Bueno Brandão e mais 3 pessoas. Realizado no sábado em Ouro Fino o lançamento da candidatura de Dr. Maurício a deputado estadual. Dr. Maurício é ex-prefeito de Ouro Fino e o lançamento de sua candidatura aconteceu no Eden Clube, com a presença de políticos e outras autoridades do sul de Minas. Dr. Maurício é do Partido Novo. A Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, teve redução no orçamento anual e cortes de recursos financeiros. Até agora, a universidade teve um corte de R$ 2.991.000. Os cortes atingiram todas as áreas da Unifal, inclusive a concessão de auxílios aos estudantes. O Pouso Alegre Futebol Clube venceu por 2-0 o time do Asa de Arapiraca, jogando fora de casa. Os gols foram marcados por Iago Dias. No próximo sábado, o jogo de volta será em Pouso Alegre, no Manduzão, às 5 da tarde. O jogo garante acesso à Série C. A Rua Bom Jesus, em Pouso Alegre, estará interditada de hoje até o próximo domingo, das 9 da noite até às 6 da manhã, para obras de recapeamento. Ônibus e carros pesados terão que adotarem outras rotas, seguindo pela esquerda da rotatória do Center Box, passando pela Rua Coronel Alfredo Custódio de Paula, Rua João Parente, Rua Nicolau Laraia, para acessar a Avenida Vicente Simões. Os pontos alternativos e provisórios de parada de ônibus serão um no início da Rua João Parente, lateral do posto de gasolina, e outra no início da Avenida Vicente Simões. Veículos de passeio, motos e demais carros poderão optar pelo desvio da linha verde, seguir pela direita da rotatória do Center Box, passar pela Rua José Nascimento de Paula, Rua Doutor José Alfredo de Paula e depois à esquerda na Rua Legário Maciel até a Avenida Getúlio Vargas. O recapeamento da Rua Bom Jesus, que foi realizado recentemente, está sendo refeito. Em Pouso Alegre, uma carreta arrastou fiação de postes no bairro Jardim Floresta no sábado. 2 postes caíram e foram arrastados pela carreta, ficando atravessado na Avenida Valdemar de Azevedo Junqueira. O acidente deixou os moradores sem energia elétrica. Moradores da Avenida Abreu de Lima com a Rua Vieira de Carvalho não é de hoje que vem realizando denúncia das carretas que trafegam pelo local, causando danos aos moradores. A eles somam-se as vozes dos moradores da Avenida Arthur Ribeiro Guimarães. Como Pouso Alegre é uma cidade órfã de leis de trânsito, onde todos fazem o que querem, o caos é imperativo. Em Pouso Alegre, o cão Neguinho, que ficou ferido no pescoço por conta do salvamento de 3 crianças de um ataque de pitbull, já está recuperado e voltou para casa. Ele foi socorrido e encaminhado ao bem-estar animal pelo vereador Arlindo Mota, onde se recuperou e regressou ao bairro Morumbi, onde mora. O ex-prefeito de Pouso Alegre, Aguinaldo Perugini, que é do PT, voltou a ser condenado por usar um servidor público como mordomo em sua casa em Pouso Alegre. Ele foi condenado por improbidade administrativa em primeira instância pela 3ª Vara Civil da comarca de Pouso Alegre e também por enriquecimento ilícito. No entanto, Perugini conseguiu anular a decisão sob argumento de um erro processual devido ao fato de uma testemunha não ter sido ouvida. Agora, Perugini foi novamente condenado e terá que pagar uma multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, usado como remuneração do servidor durante o período de prestação de serviço na residência dele, além de ter os direitos políticos cassados
ou suspensos, como queiram, e proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais por um período de 5 anos. Se Perugini cometeu crime, ele tem que ser punido, isso nós concordamos. Mas ainda cabe recurso dessa decisão. Mas qual a diferença de Perugini para Rafael Simões? Perugini responde por crimes administrativos, improbidade administrativa, à frente da prefeitura. E Simões por peculato, junto ao SUS, quando desviou agulhas e seringas do Sistema Único de Saúde para beneficiar seu plantel de vacas, além de utilizar o laboratório do Hospital das Clínicas Samuel Libani para exames de sangue de suas vacas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. No caso de Simões, a Câmara peca pela conivência, uma vez que, devido à gravidade do caso, a Câmara tem que abrir uma CPI contra o ex-prefeito, já que o mesmo está condenado na primeira instância e recorrendo da decisão de condenação, porque ele já foi condenado em primeira instância a 10 anos de reclusão, de prisão, em regime fechado. Então, não adianta o vereador Bruno Dias vir falar de Perugini se é conivente com os crimes praticados por Rafael Simões na Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, pelo seu comandante, né? Porque Rafael Simões é comandante de Bruno Dias. Para falar de Perugini, Bruno Dias teria que solicitar a abertura de CPI contra aquele que lhe concedeu favor político, que lhe deu e outorgou a presidência da Câmara em troca de segurar sei lá o quê. Então, é o roto falando do esfarrapado. E é para a gente não ficar com a sensação de que estamos bem próximos da implantação de um sindicato de ladrões em Pouso Alegre. Porque, veja bem, não interessa se alguém furtou R$1 ou R$1.000.000. Se furtou, se tirou a coisa que não é dele, então ele cometeu crime. E se cometeu crime, não adianta ficar se referindo a Perugini, a Messias, Moraes, se é conivente em deixar em liberdade e não abrir CPI para apurar o caso do Simões. Porque Simões é tão letal quanto foi Perugini, quanto foi Moraes, quanto foi Maurício Tucci. Então não adianta falar deles se providências não são tomadas. Para se falar do outro, tem que haver uma providência. E nesse caso a Câmara tem pecado, porque ela tem que instalar uma CPI, ela não instalou, não instaurou e ficou elas por elas. Como se essa prática de crime pelo Simões contra o SUS, que prejudicou a classe mais pobre da população, fosse a coisa mais natural do mundo. É um crime para justificar o outro, na minha opinião. O jornal A Tribuna de Pouso Alegre desta semana traz em primeira página: vergonha, obra abandonada, mais uma herança do ex-prefeito Rafael Simões. Varíola do macaco, Pouso Alegre confirma o segundo caso. Prefeitura compra imóvel para a saúde. Ciclista morre atropelada por caminhão na entrada do bairro Cajuru. Lembrando que a assinatura anual do jornal A Tribuna custa R$80 e a bianual R$140. Os telefones para assinatura são 35 999 81 74 21 ou 35 997 07 17 37. A Mega Sena concurso 2512 teve sorteado as seguintes dezenas: 07, 10, 34, 47, 49 e 52. Não houve acertadores e por isso o prêmio principal foi a R$14 milhões. Os 81 ganhadores da quina receberão cada um o prêmio de R$31.030. Já os acertadores da quadra receberão cada um R$819. A aposta mínima com 6 dezenas custa R$4,50. O jornal falado online Correio Sem Selo, edição 187,
desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos nós desejamos uma excelente segunda-feira e uma ótima semana. Até amanhã. Tudo de bom para vocês, viu?